Bom, eu interessei por política nos anos 1960, quando fui eleito representante de classe. Aí depois de representante de classe, junto ao Grêmio Literário Castro Alves, e depois teve um congresso estadual da União Goiana dos Estudantes Secundários, da URSS. Futuramente, depois dessa eleição, aí fui participar de congresso, depois eu voltei e fui candidato a secretário-geral do Grêmio, eleito com expressiva votação, mais votos que o presidente e o vice. Depois assumi a vice-presidência. Aí nesse interim, já viajando e já tomando conhecimento do que acontecia no país. A Revolução Cubana já trazia alguns lampejos, que a juventude já havia assumido o poder num governo revolucionário na América. E depois dessa eleição, participando ativamente de greves, de seminários e de livros, né, que a gente vai estudando e tudo, fui convidado a participar da União Goiana dos Estudantes Secundários, como um dos seus membros, ocupando várias secretarias. E finalmente, no ano de 1962, fui convidado a fundar um restaurante para estudante carente em Goiás. Era uma tarefa gigantesca, porque era um elemento jovem, nunca havia ocupado cargo executivo e que teria que fazer tudo a começar do zero. E partimos para essa empreitada, não só eu, mas como toda a diretoria da União Goiana dos Estudantes Secundários, que existia um restaurante universitário, mas não tinha secundário. E aí, depois de muitos contratempos e tudo, mas conseguimos inaugurar o restaurante. Mas aí a gente pensou que aí seria fácil, mas aí foi um outro engano, porque para manter o restaurante, para funcionar, sem uma receita, sem saber de onde que vinha o arroz, o feijão, como contratar outras pessoas já de mais idade, para ajudar a administrar o restaurante, para ser o cozinheiro, porque nem que saber fazer comida nós não sabíamos. Todo mundo ia morrer de fome, então tivemos que contratar pessoas, não sabíamos como contratar e tudo. E foi tudo só desafios. Depois que começou a embalar, aí partimos para uma união mais ampla de outras pessoas que estavam desempregados, estudantes desempregados para comer lá, que às vezes não estavam estudando, pessoal que vinha do interior. Tivemos um dormitório e com isso foi nos facilitando e fomos criando. E nesse interim, a gente viajando e lendo sobre a Revolução Cubana e tudo, isso nos despertou para o caminho filosófico e que a nossa luta era muito mais ampla, né? E que era era a juventude encabeçar isso, porque que vemos isso na greve. Primeiro vai o estudante, depois vai o pai do estudante correr atrás dos filhos, buscá-lo. No fim, permanecia na greve, a polícia vinha, batia no pai, batia no filho. E com isso a gente viu que tinha que ter um desenlace, e a gente via e tinha que um caminho longo a ser percorrido. E fomos estudar, e fomos trabalhar, e fomos viajar, e fomos sentindo as necessidades do povo, não só dos estudantes, mas aí já era o povo em geral, que chegava. Naquele tempo tinha até muita terra devoluta, em que a pessoa entrava no mato, derrubava um mato, punha fogo no mato, plantava, na hora de colher, o fazendeiro vizinho colocava o gado lá. Então esse pessoal vinha para a cidade, aí não tinha com que se manter, não tinha, eram os camisados da época. Tinha muito ideal, muita filosofia, muita poesia, né? Mas depois tinha que alimentar. E aí que a gente entrou com todo o desprendimento, e que o nosso objetivo era fazer o restaurante, depois fazer o restaurante funcionar. Que foi tão difícil, tanto quanto fazer. Porque manter um restaurante e sem um dinheiro vindo, eu tinha algumas receitinhas que era da época só quando soltava as cadernetas de estudantes. Aí sobrava um dinheirinho e dava uma folga. Mas fora desse período, durante o resto do ano todinho, até o outro ano, de soltar novas carteirinhas, era na base de pedir. E saímos para a rua e pedíamos. Esse restaurante durou até o golpe de 1964. A gente
pedia comida. Saía 4 estudantes, cada um segurando na ponta de uma bandeira nacional, iam de comércio em comércio, porta em porta, falar o que era o restaurante, por que ele tinha que funcionar e tal, e pedia dinheiro. E aí a pessoa dava um dinheiro, dava comida, dava arroz, dava feijão para a gente fazer, e aí e o dinheiro a gente jogava na bandeira. E aí ia de porta em porta, era um trabalho difícil, mas valeu a pena. Foi um final, sentíamos gratificado pelo que estávamos fazendo. Aí variava, de acordo com o que eu estou te contando, que chegava o pessoal do interior e tudo, aí aumentava as refeições, diminuía, e não ficava no horário fixo, padrão, porque era decorrência, por exemplo, em termos de greve, fazia almoço 2, 3 vezes, porque o pessoal tinha que alimentar, os grevistas ficavam ali, porque tinha greve que antigamente não tinha televisão, era o problema da diversão, era o cinema. Então todo mundo ia para lá, e aí depois a gente fazia a greve, aí para o povo não sentir a raiva da gente e tal, você tinha que explicar por que era greve, por que aumentou, por que tinha que ter carteira de estudante. E nisso o pessoal ficava também sem comer, os estudantes correndo para lá para cá, então o restaurante funcionava quase ininterruptamente. O preço era um preço simbólico, porque a gente cobrava, no partir de hoje, seriam 45 centavos. E ficava bem mais claro, bem mais caro, claro, mas e a gente tentava compensar com isso, de pedindo. Não tinha outro jeito, sair para o comércio e pedir para quem morava no interior mandar alguma coisinha e juntava e fazíamos. E era esse o coisa. Tinha um almoço, tinha um jantar, os outros dias normais, era uma base de 100 estudantes, no mínimo era 100 estudantes. E tudo geralmente eram todos carentes, porque as cidades eram longe, não tinha asfalto, o pessoal vinha, pousava aqui. E com isso a gente tinha vários os grêmios estudantis do interior que vinham e tinham os nossos congressos, os nossos seminários, nossas reuniões da União Goiana de Estudantes Secundários, que vinham todos os estudantes para cá. Então o objetivo nosso era alimentá-los. Todo o sonho meu e de todos os diretores da URGS, ocupando outros cargos, tudo, era funcionar. Porque ela ajudou muitos sindicatos. O Zé Porfírio mesmo mandava um bilhete, mandava o filho dele escrever bilhete para a gente dar comida para esse camponês. Repetindo a história, entrei no mato, derrubei o mato, pus fogo no mato, plantei, na hora de colher o fazendeiro derrubava a cerca e entrava lá. Então, para eles vinham para Bueno, onde que ficava? Vinha atrás de associações, e aí eles falavam, manda lá para os estudantes, e a gente recebia eles, ajudava a encaminhá-los, porque era amigo do secretário do trabalho, naquela época era o Hélice Guimarães, tinha o deputado Zé Porfírio, o Zé Porfírio morava lá perto, atrás do Horto, ele morava lá, então ficava fácil de contato. E tinha o Cristóvão do Espírito Santo, que era um deputado estadual, que foi eleito pelos estudantes, que ajudou muito também no Castelinho, antigo Castelinho, que hoje o golpe militar derrubou, que não tem nada. Destruíram o prédio, primeiro saquearam, tem que salientar que a União Goiana de Estudantes Secundários, a URGS, foi o primeiro, entre todos os sindicatos, associações, foi o primeiro lugar que os militares tomaram, foram lá. Isso é bom que se patenteie isso. Foi o golpe que destronou tudo, rebentou tudo. Não sobrou nem as fotos, que tinham muitas fotos, tinha tudo, foi saqueado tudo. Garfo, bandejão, talheres, tudo, foi tudo saqueado. Que depois a gente tentou voltar para ver, eu mandava alguém olhar como é que estava e falou, ó, não tem nada lá mais, foi tudo saqueado, tudo. Depois, não contente, passou para a polícia, o prédio, e depois derrubaram tudo. Hoje não tem nem alicerce de nada, derrubaram para a gente não contar essa história que estamos contando hoje. Que existia um restaurante que ajudou as famílias carentes, os estudantes carentes, a completar o seu sonho, que era formar, que era a sua guerra contra o analfabetismo, contra a incultura, né? E a gente fazia tudo isso, então era a nossa luta, era o nosso objetivo. Não,
várias greves. Teve de um dia, teve de vários dias, teve de semanal. Essa de semanas é que sacrificava mais o restaurante, porque tinha que dar comida para todos, né? E nessa greve é que começava a conscientização dos estudantes. Os que estavam mais na vanguarda, os que leram mais, os que entendiam um pouco da filosofia marxista, né? Os que entendiam, os que liam sobre a Revolução Cubana, que eram os líderes, os vanguardistas, que contavam para os outros, em plenas assembleias. Agora vamos parar de quebrar os ônibus, vamos fazer uma assembleia, contar que aquilo ali era uma pequena faísca de uma grande explosão que viria futuramente e tudo. Por que nós estávamos fazendo aquilo e o objetivo que chegaria aquilo. Inclusive sempre nos espelhamos nos vitoriosos e abnegados revolucionários da Pérola das Antilhas, Cuba. Porque era o único que ia contra os aumentos do ônibus, era o único que ia contra o aumento do cinema, eram os únicos que ameaçavam fazer greve. Aliás, a primeira greve dos professores, que é bom que se diga isso também, quem fez foi a União Goiana de Estudantes Secundários, foi a URSS. Com os pagamentos atrasados dos professores, nós arrastávamos eles da sala de aula. E como era só nomeados, eles tinham medo de perder o emprego. E aí dava trabalho. Eles estavam sem receber e com medo de fazer greve. Nós é que incentivávamos. É bom ficar patenteado também que nós fomos os primeiros a puxá-los, arrastá-los da sala de aula, para eles fazer a greve. Para ajudar o próprio salário deles. Para comprar livros, para melhorarem e tal, porque 90% daquela época era tudo nomeados. Ao fazer a greve contra os motoristas, contra os ônibus, os patrões incentivavam os motoristas a vir contra a gente, porque eles iriam perder o emprego, se ficasse quebrando ônibus, pusesse fogo em ônibus. Aí os motoristas, com medo de perder o emprego e tudo, se arrebanhavam e vinham contra a gente. Mas eles não sabiam que a nossa luta era a favor deles também. Porque era a favor de todos os trabalhadores, todos os assalariados, eles eram um deles, mas eles não tinham uma visão assim. Além de a gente correr deles e eles quererem invadir, tentando invadir a sede da União Goiana de Estudantes Secundários, e a gente sabia o porquê que eles não estavam entendendo, porque a gente já tinha uma visão mais ampla e tudo, e a gente tentava contar para eles e eles não aceitavam os nossos tipos de argumento, porque atrás deles tinham os chefes e os donos. Não era a empresa associada, a SA nem nada, era um grupo de empresários que a gente sabia onde moravam, sabia o nome, endereço e tudo, e eles sabiam onde que a gente estava também, porque era um número reduzido de pessoas, porque aqui sempre foi um país agropecuário e tal. A gente foi lendo e tudo, foi a gente mesmo que partiu para procurar. Porque a gente, lendo inclusive os livros de histórias e tal, e aí nós fomos descobrindo o que era o PCB, o que era o partido mais organizado na época, tinha uma juventude estudantil comunista, né? Então a gente foi tomando contato, foi conversando e tal, mas sempre lutávamos para sermos comunistas mais independentes, os nacionalistas, depois que foram transformados em socialistas, porque tem que ler, tem que saber o porquê que se estava lutando. E através de cursos, de seminários. E foi através disso aí que uma pleia de jovens resolvemos fundar o Partido Comunista do Brasil, que era feito de estudantes, maioria secundários, um pouco universitário, muito poucas outras pessoas que eram os professores, os mestres universitários, que tinha poucos mestres secundaristas nessa época, que tinha ligações filosóficas com o partido e tudo. Então, o que nós chegamos à conclusão? Então, partimos para fundar um partido, em 62. Mas tem que deixar claro que não foram todos os diretores da URSS, foram parte deles, porque parte queria permanecer independentes e não entraram em organização nenhuma, mas liam os livros,
discutíamos, e aliás gostávamos sempre de discutir, e alguns permaneceram no PCB, outros foram, e criamos o PCdoB. Aí depois, futuramente, é que veio o problema das ligas camponesas, um outro grupo permaneceu na Liga Camponesa, outros foram para a ala vermelha do PCdoB, e continuamos desenvolvendo as nossas tarefas de todo revolucionário, né? E nós sabíamos que teríamos que doar, ter o desprendimento para fazer essa luta. E chegamos à conclusão que era assim mesmo. Não queríamos ser, levávamos sempre aquele pensamento do Aquiles, aquele herói de Troia, né? Que falava que era melhor morrer jovem, em plena batalha, do que ficar velho, enrugado e sendo amparado para ir para o banheiro, né? Então nós falamos, então não vamos fazer a coisa agora. E respaldado num exemplo vibrante dos jovens em Cuba. Teve o Congresso Internacional em Helsinki, e tudo da juventude. A juventude estava em evolução no mundo todo. E a América Latina, por causa desse reflexo da Revolução Cubana, e os desempenhos dos comunistas que estavam sem agremiações. Isso também depois que nos preocupávamos e tentávamos depois trazê-los para essa luta. Eu pessoalmente saí do PCdoB porque estava demorando fazer a revolução. Hoje há uma autocrítica e tal, que o pessoal fala que nós estávamos antecipando, que não corte-se etapas de um processo. Mas nós estávamos com pressa, e depois dessa reunião do Chile, em que todos os partidos comunistas falaram que o Partido Comunista Cubano entrou tardio e afrouxadamente na Revolução, a gente viu que não poderia ficar amarrado em organizações que não estavam focadas na Revolução, e que teríamos que avançar. E avançamos. Quando veio o golpe de 64, em pleno apogeu, eu já estava em outra organização chamada POLOP, Política Operária. Então, um coeso e de boas pessoas, inclusive quase que a dedo para fazer parte, porque com esse grupo pequeno, mais escolhido a dedo, tentaríamos avançar, crescer, trazendo os descontentes, os que não estavam militando em outras organizações, que a gente conhecia vários. Então era esse o nosso objetivo. Era um grupo muito capaz intelectualmente, era um grupo evoluído, que tinha, evoluído como? Não era através de diplomas universitários, nada, era evoluído na ciência, nos conhecimentos teóricos do marxismo-leninismo. Era a fina flor existente em Goiânia naquela época, que vários e bons revolucionários haviam saído do país, haviam saído de Goiás. O que sobrou foi esse núcleo. Já desgarrado do PCdoB, tentando, ia ganhando jeito de fazer com um grupo de revolucionários, de guerrilheiros, futuros guerrilheiros, avançasse no processo. Porque se avançássemos e entremeadiando com a massa, poderíamos puxá-la. E com isso a gente estava com pressa. E muita gente não estava com pressa, não estava entendendo. E quando veio o golpe de 64, muita gente saiu fora do país, e eu não saí e permaneci, e foi isso que me acarretou mais desgaste físico, mental, porque todos saíram e eu não quis sair. E nas prisões me cobravam isso, por que todo mundo saiu e eu não? Então eu era visto como um elemento de diálogo de ligações com os que foram para o exterior. Mas depois, muitos anos depois, viu que eu não tinha ligações com eles. Mas porque eu fiquei, todo mundo foi embora, e eles falaram, mas alguém, por que você ficou? Eu falei, eu fiquei porque eu era um elemento consciente, que tinha que eu estava fazendo não era
Maria vai com as outras e eu estava fazendo a revolução. E como revolução eu tinha que pagar pelos crimes, o crime era só ideológico, mas eu queria ficar e arrebanhar o que ficasse. Como todo mundo foi, por causa disso eu sofri mais tortura, porque seus amigos foram porque você ficou. Aí fiquei, depois até contei para os outros, mas fiquei, foi sem amigos, mas por quê? Porque os meus amigos fugiam de mim, os que não eram conscientes, os que eram só conhecidos, e os que eram conscientes fugiram ou foram para o exílio, ou foram clandestinamente para outros estados, e com vários rachas. A LN, a Frente de Esquerda, POLOP, a LN, POC, e foram se brigando e discutindo, e as prisões acontecendo, e foram perder muito o elo. Mas eu permaneci em Goiânia, paguei caro por isso. Ele me fala também de uma história que aconteceu em Santa Helena, ou de um desejo de fazer uma guerrilha. Uma guerrilha. Você participou dessa história, não? Participei, mas eu não fui no local. Porque era tão secreto que até hoje... O negócio era muito secreto. Muito secreto que até hoje não foi desmembrado. Foi para o lado de Jataí, sabe? Mas foi um grupo de pessoas. O que mais conhecido era o Daniel Anjo, que depois, futuramente, veio ser até vereador em Goiânia. Ele que ficou encarregado do núcleo, que foi para lá, fizeram caminhada e manteve um contato. Não, era porque o grupo era pequeno. Mas o grupo todo sabia que tinha, mas o local exato, por exemplo, eu nunca fui lá. O local exato eu não posso fazer agora porque era secreto até para mim. Que eu era tesoureiro, o dinheiro, eu que mandava o dinheiro, eu que ajudei a comprar rádio para lá e tal, né? Mas armas leves, mas não teve nenhum enfrentamento. Aí esse grupo, depois que com os rachas e tal, o pessoal foram recambiar de novo para Goiânia e resolveu que não seria o momento ideal, porque em São Paulo vários membros havia sido assassinado, havia caído, né? Quando fala caída, que foi preso. E com isso buscamos os nossos camaradas, e até hoje nem o Exército, nem a Polícia Federal nunca falou disso, porque foi muito secreto. No dia do golpe estava aqui em Goiânia. Eles venderam para nós, e tinha bloco de parlamentar nacionalista em Brasília, tinha companheiros infiltrados no Exército e tal, eles falavam, tinha um dispositivo do Jango, que eles se eles apontarem, se eles deram o primeiro tiro, será liquidado, porque daremos muito mais em resposta e tal. Eles tinham essa ilusão, e essa ilusão foi vendida para todos. E o que aconteceu no dia 1º de abril, dia da mentira? Corremos para lá. Chegou lá, tinha exército, tinha polícia, tinha DOPS, tinha tudo. E a gente esperando, vai ter o contragolpe, reúne aqui, reúne ali. Aí o restaurante já não funcionou mais, aí reúne na casa de fulano e tal. E era ligado nos rádios, já tinha uma televisão com 2 canais em Goiânia, e vamos ler, e vamos ver, e o pessoal fazia interurbano, como é que tá São Paulo, como é que tá Rio, a gente não acreditava, os caras estão fugindo e tal. E aí quem foi tomando consciência que caiu, sem um golpe, sem um tiro. Eles deram o primeiro tiro e deram muito mais tiro. E nós não revindamos nenhum. E a gente confiando que eles davam um tiro, nós daria 10. Só que eles deram, foi 10 em nós, e nós não revidamos nenhum. Foi imediato, porque alguns já saiu da cidade e tudo, e a gente ficava temeroso. A gente saía e falava para fulano, estou saindo para o cinema, estou saindo para a escola, estou saindo para ali e tal. A gente dava satisfação. Se alguma coisa acontecesse, sabia o que estava acontecendo, aonde que estava e tal. E naquele tempo, muitos foram presos, depois saíram por causa de habeas corpus e tal. Então foi Rio, foi Brasília, né? As lideranças nacionais
O nosso aqui, eles caíram em cima mesmo, foi do PCB, PCdoB, que eram as siglas mais conhecidas e eram maiores. Então eles estavam a fim de pegar isso, mas tinha um pouco que a gente confiava, nos habeas corpus confiavam no governador, Mauro Borges na época e tal, ele tinha vários assessores dele e tudo, e a gente ficou assim, esperando a reação, que não houve, e a gente foi ficando temeroso e olhando sempre como fugir e tal, mas alguns fugiram, outros não. Fui detido, né? Ficava lá detido, parece que eles não tinham nada para fazer, prendia a gente de noite e soltava de manhã cedo. Foi umas 3, 4 vezes que a BIM não fala isso. E fui procurar os treinos no DOPS, também não fala nada. Aí, não, esse aqui não tem jeito de ser muito forte, o físico dele é fraco, deixa ele por aí mesmo, que nós sabemos onde que ele está e tal. Eu trabalhava, aí fui trabalhar, no final dos anos 64, 65, eu fui trabalhar, tinha um emprego fixo e tal, e eles falaram, então esse aí parece que não vai fugir não, e tal. Mas ficavam sempre, a gente sempre sabia que estava sempre acompanhado, né? E quando alguém saía de lá e tal, falou, o senhor não foi citado. Toma cuidado, o senhor não foi citado. Eu vi falar no seu nome. Você falou do meu nome? Não, mas eu escutei e tal. E a gente ficava sempre precavido. Eu fui trabalhar em farmácia, depois fui ser viajante de produtos farmacêuticos, que já tinha uma noção e tal. Aí quando foi em 69, que aí que foi desbaratado toda a Polop e todos fizeram marcharam contra a gente mesmo. Aí isso falou, agora é a Polop mesmo, vamos acabar com ela. E acabou mesmo. E aí foi todo preso e tudo. E em 69 era só detido e tudo. E a gente ficava na semi-clandestinidade, né? Porque tentando levar uma vida mais normal, que naquele tempo a gente não tinha, em 64, porque eu dormia, eu amanhecia em outro lugar, porque tinha que fazer partido, né? Tinha que viajar, tinha que pichar, tinha que ler, tinha que estudar. Era uma vida de 24 horas dedicada à causa. Né? Aí já depois de 64, 65, a gente já ficou mais dentro da cidade, porque se fosse pego no interior, ficava pior ainda, que ninguém conhecia a gente, ou tinha poucos conhecidos. Aí a gente ficava mais restrito com um ciclo de amigos, de conhecidos, de parentes, né? A gente ficou muito parentesco, ia na casa dos parentes, tal, porque para olhar como é que estava e tal, e ver quem que estava e quem que servia exército, se tinha algum conhecido que era ao menos soldado, para ver qual que era, o que estava acontecendo. Aí fui preso. Eu estava saindo de casa, na primeira noite eu notei que eu notei vários carros diferentes. Mas como a gente tinha uma orientação de não ficar sempre indo pelo mesmo caminho, nessa noite eu voltei para um outro caminho. Quando chegou em casa, fui tomar água, o filtro ficava junto com a janela. E eu vi que tinha um lote vago. Nesse lote vago tinha um Fusca dentro do lote vago e um outro perto, na rua. Aí já fiquei bem desperto, fui até o portão, depois que apagou as luzes de casa, fui até o portão, não tinha nada. Mas aí lá de madrugada eu dormi muito mal, eu voltei, tinha um carro perto. E daqueles 2 Fusca que eu tinha visto antes, só tinha um. Eu falei, então você vai ver que está estragado, e está no lote vago estragado. Aí quando eu saí de casa, que eles deixaram andar quase uma quadra, e aí me pegaram. Eu fiquei incomunicável e tudo, e ninguém sabia onde que eu estava. Quer dizer, todas aquelas seguranças que eu tinha, mas alguns vizinhos que tinham um mercado, do setor agroeconômico tinha um mercado. Aí eles falaram, prenderam um seu filho, prenderam o seu irmão e tal, e aí, quer dizer, já sabia que tinha sido preso. Mas não localizaram. Demorou quase vários dias para me localizar, através de informações confidenciais. Vai um soldadinho lá, você vê, entrou alguém e tal, desse jeito. Mostrava a foto aí, realmente eu estava preso e tal. Mas já sabia que eu estava ali. Tá? Isso tranquilizou um pouco a família. Eles sabiam que você estava num lugar, né? Não tinha sido
não tinha desaparecido com você. Do batalhão direto, né? E tal, aí fiquei isolado, né? Tal. É porque minhas irmãs iam lá levar cigarro, roupas, comida, tipo queijo, essas coisas que poderia entrar, né? Mas era cigarro. Aí eles falavam, você tem irmã fulano de tal, sua noiva, era noiva na época, tal, e elas vão vir cá, e hoje é dia de visita, e nós, para trazer os trem para você, que você não pode ver elas e tal, mas nós vamos torturar elas e tal, fazia esses negócios, e falava, sua mãe está rezando na igreja tal, sua mãe saiu e tal, e vamos trazer ela aqui, quer dizer, isso mentalmente é um desgaste, né? Você até achava bom quando terminava o dia, você sabia que não escutou grito de parente nenhum e tal, você falava, pô, hoje eles não prenderam minhas irmãs, nem minha mãe, nem minha noiva, né? Então ficava certo, na outra vez, que na outra semana voltarão e tal, quer dizer, e é uma guerra mental fabulosa, constante. E isso era cedo, tarde, noite, né? Não tinha hora marcada para isso. Na hora que eles resolvessem lá, vinham. Trouxeram eu várias vezes também para a Polícia Federal, que ficava ali na Avenida Goiás, que com a 2 tinha a Caixa Econômica Federal embaixo e era em cima. E nessas transferências sempre traziam angústia, porque será que eles estão indo mesmo para a Polícia Federal? Será que eles estão me levando, porque antes dos ameaços de liquidar a gente antes tal? Quer dizer, era preocupante. Essa saída também, não era saída que... Tinha hora que você até queria ficar lá, porque se saísse, era o que eu havia prometido de acabar com a gente no meio do caminho, ou então desviar da gente, desovar a gente lá na frente. Né? Fiquei 39 dias incomunicável, depois fiquei mais uns 5 para poder sair, aí fui fazer barba, aqueles trem, para melhorar a aparência, né? Porque os 39 dias incomunicável, você fica barbudo e tal, e saí doente, né? Então, aí fiquei mais uns 5 dias para limpar, né? Aí puseram eu numa cela coletiva, com várias pessoas, para a gente conversar e tal, para sair de lá mais tranquilo. Nessa cela tinha umas 10 pessoas, variava, de acordo com o comandante do dia lá, tirava uns, trazia outros e tal. Nessa que eu fiquei junto com o povo, né? O que fiquei mais foi confinado, sozinho e tal. Porque eles tinham coisa que era chefe, que era isso, ele criou uma atmosfera horrível. Teve vários interrogatórios, noturno, de madrugada e tal, e para ele não ter contato com nada, né? Para ver o que eu contava, o que eu sabia do pessoal que estava fora, de guerrilhas e tal. E é um problema doloroso, que a gente volta, tem hora que tenta evitar, comentar e tal, mas a gente tem que deixar gravado isso, o que houve em Goiás, a gente reluta, tem muita coisa a contar, inclusive no livro A Ditadura Militar em Goiás, por exemplo, negócio físico, eu evitei falar nisso, só falei dos negócios mentais e tal, porque a gente sofre 2 vezes e quem vai ver o livro, vai ver o filme e tal, parentes próximos e tal, e vai falar, mas você não falou isso e tal, que você sofreu desse tanto e tal, que às vezes é melhor poupá-los, né? Qual era a sua idade? Era 20 e poucos anos. E sempre com o lema, né? É melhor resistir, porque era o problema do Aquiles. Melhor morrer jovem, então se for, vai agora, né? Não ficar velho para ninguém ficar me carregando para o banheiro. E iam para frente. Eu acho que eu saí bem, ando bem, não quebraram fisicamente nem as pernas, nem o braço, só ficaram nos ameaços e tal. Em termos assim, considero que eu saí bem melhor que muita gente. E que eu pensei que quando saísse lá, não sairia desse jeito, né? E agora saí urinando sangue, todo inchado, os rins, as genitálias inchadas e tal. Foi uma grande alegria, mesmo assim, com problemas e tal, fazendo os exames e tal, vi que estava potente e tal, e depois casei. Uma das grandes alegrias da minha vida foi
ao saber que a minha esposa havia engravidado e tal, né? Então, que mesmo que os médicos falem e tal, a gente sempre fica com receio de fazer todos os exames e tal, para ver se era... Continuava, né? Não era só viril, era o problema dos espermas e tal. E a menina nasceu normal e tudo, depois veio mais 3 filhos, né? Então, isso eu vi que valeu. Depois de você ser preso, você saiu, teve algum um processo judicial? Não. Porque ficou. Aí levaram todo o problema, tudo junto da Polop e tal. E como havia ela desmembrado e havia acabado ela em outros, porque os comitês nacional ficavam tudo em São Paulo e Minas, aí eles próprios chegaram à conclusão que era desnecessário fazer IPM e tal, porque a Polop havia sido extinta. Que já, por nós mesmos, nós chegamos à conclusão que não dava mais para seguir esse núcleo pequeno e tudo. Teria que juntar um outro grupo maior, um outro partido maior e tudo, porque pequenamente não dava mais para sobreviver. Porque a gente viajava para São Paulo, viajava para Brasília e a gente via isso. E os companheiros falavam, ó, que você entrou aqui, como é que está o problema do pipoqueiro? Tinha alguém vendendo picolé, tinha quantos picolé e tal, e a gente ficou com essa neurose. E o problema de horário até hoje, né? A gente britanicamente marcou 3 horas, a gente tá lá na hora e tal, e que a gente traz isso pro resto da vida. Eu afastei e eu vim depois, fui militar, fui mexer com política e tudo, já na anistia. Porque eu fiquei quase 2 anos fazendo tratamento quando eu saí do exército. Então eu não podia trabalhar, não podia nem comer nada com sal. Até o dia que o médico descobriu que eu comia abacate, o abacate tinha sal, que arrastava o sal da terra, e eu nem sabia disso, só que gostava do abacate, quer dizer, não podia comer sal, não podia comer abacate e tal. Não podia, fiquei fazendo exames, vários exames, e fiquei impossibilitado de trabalhar aproximadamente 2 anos. Fiquei sem poder trabalhar. Depois, com a saúde melhorada, tinha um problema, tal, você vai fazer... Aí eu fui trabalhar no laboratório, mas você fez um bom teste e tal. E aí eu esperava que aquela vaga de viajante viesse para mim, depois não vinha. Eu corria atrás dos caras, não sei, a presidência lá do laboratório e tal, achou alguma coisa e tal. Depois a gente ficou sabendo que o problema era da DOPS. Era o problema lá em São Paulo, que tinha aquele Alban e tal, que tinha os industriários. Então, o meu não estava lá, eu fazia os testes aqui, era bem recebido, os testes eram bons. E por que eles não me aceitavam? Depois era lógico que a gente vai descobrindo o porquê, né? Tortura porque, porque a gente queria progredir na vida em termos financeiros, estudar e tal, e tinha esses bloqueios, né? Que não era bem divulgado na época, né? Aí os caras, porque você não estudou e tal, os problemas dos nomes da gente nesses locais, porque eu tinha sido líder estudantil na época. É bom que se diga que eu não era dirigente estudantil, eu era líder estudantil. E como liderança é que eu fazia as greves, é que eu fiz o restaurante, e fiz o restaurante a funcionar. Eu estou falando fiz, mas foi junto com essa pleja de jovens diretores e tal. Mas eu encabecei, a minha visão, a minha luta foi para o restaurante, né? Então, quando eu fico falando mas é porque eu fiquei tão dono daquilo, mas tem hora que tem que corrigir, que era nosso. O problema é o seguinte, que a gente havia, e depois, a gente está com paranoia e tal. Agora, num problema que eu pedi lá no Arquivo Nacional, veio lá, membro da Polop, tal, e continuará a ser seguido. O próprio Polícia Federal, na última linha, fala
E eu tenho ele em casa para provar que depois não era só paranoia, né? Eu estava sendo seguido mesmo. E era a própria Polícia Federal falando que eu fui seguido. Primeiro eles bloqueou o problema. Primeiro eu já não pude trabalhar por causa da saúde. Fiquei quase 2 anos sem trabalhar. Depois os laboratórios mandavam as fichas para lá, o currículo para lá, passava, sabia que passava, o supervisor, o gerente regional do estado, falava, oh, muito bom o seu teste, tudo. Vai ser contratado um pouco. Não era. Quer dizer, é outro tipo de tortura. Eu falo, mas que coisa, a gente faz os trem tudo certo e tal. Quem te ajudava nesse período que você estava sem família, trabalho? A família. Fui sustentado por meu pai. Né? Você teve outros membros da sua família também perseguidos? Não, foi só eu. Só eu que fui premiado de sair para a luta. Né? E querendo mudar o mundo e tentei. A minha parte foi feita. E cheguei à conclusão, igual o Che Guevara falava, né? Eles destroem uma rosa, 2 rosas, 3 rosas, mas jamais dão conta de deter a primavera. E a primavera chegou. Estamos em plena liberdade, eu estou dando até essa entrevista aqui.